canal Rosângela, serva do Senhor. Mais uma vez aqui estamos para refletir acerca da palavra de Deus, acerca da proximidade da breve volta de Jesus. Quero agradecer você que tem se inscrevido em nosso canal, que tem compartilhado nossos vídeos, que está se inscrevendo nesse canal, para que ele possa realmente crescer, para que as pessoas possam tomar conhecimento dessa mensagem. Quero agradecer também você que tem compartilhado, essas mensagens com outras pessoas. Nós hoje temos muito prazer, muita alegria em pregar a palavra de Deus e admoestar as pessoas, em fazer esse retrato do tempo do fim, dos momentos finais da história desse mundo. Infelizmente, a maioria da humanidade ainda continua absorta nas coisas desse mundo, envolvidas nos projetos seculares, com tantos planos para tantos anos futuros que estão aqui adiante de nós. Mas, queridos, é bom nós sabermos que as coisas estão indo de mal a pior. Se as pessoas estão esperando um 2021 sem pandemia, com vacinas, com outras questões, realmente estão mostrando que não estão firmados na rocha, que não estão fincados na palavra de Deus, no assim diz o Senhor. Nós precisamos confiar na palavra de Deus, precisamos estudar a profecia da palavra de Deus. E muitos estão nesse momento perdendo o seu tempo, ouvindo palavras bonitas, palavras que trazem, entre aspas, esperança, e estão esquecendo que, para esse momento final, Deus prometeu livrar o seu povo. Nesse momento final, quando nós já estamos chegando à culminância do conflito terrestre entre Deus e o inimigo, nesse momento final nós já estamos podendo ouvir os passos de um Deus que se aproxima. Nós precisamos fugir das fábulas aprazíveis, porque muitos estão se levantando com notícias muito boas, com promessas muito promissoras para esses dias. E nós sabemos, queridos, que tudo isso é engano, tudo isso é engodo. As coisas daqui para frente tendem a piorar cada vez mais, porque existe um projeto mundial para a implantação da nova ordem mundial. Existe um projeto para um só governo mundial, uma só moeda mundial e só uma religião mundial. E nós precisamos cada vez mais acreditar no assim diz o Senhor. E eu gostaria de, nesse momento, convidar você para realmente abrir as Santas Escrituras, a Palavra de Deus, aqui no livro de 2 Timóteo. Vamos ler 2 Timóteo no capítulo 3, e o versículo 16 e 17 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Versículo 17 diz: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém, queridos? Essa é a promessa de Deus, que as Santas Escrituras são úteis para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Aqui as Santas Escrituras é realmente o quê? Um livro diferente. A Bíblia é um livro diferente. É um livro atemporal. Um livro realmente que transpôs décadas, milênios, e Deus realmente preservou esse livro para que seu povo pudesse, principalmente no tempo do fim, ler as Santas Escrituras, compreender, entesourar em seu coração. Porque aqui contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Deus fala conosco através das Santas Escrituras. Aqui na palavra de Deus, queridos, nós temos a palavra, a frase, assim diz o Senhor, nós temos 425 vezes aqui escrito na palavra de Deus. Essa expressão, assim diz o Senhor. A expressão, e disse Deus, tem 420 vezes. A expressão, a palavra do Senhor, tem 345 vezes. A palavra de Jeová tem 360 vezes. Então aqui nós podemos perceber
que a palavra de Deus, ela tem um tom sobrenatural. Não são homens falando, são homens que escreveram inspirados por Deus. Mas é a palavra de Deus. Significa realmente a palavra de Deus, a vontade de Deus. E nós, nesse momento do tempo do fim, precisamos cada vez mais estar arraigados na palavra de Deus. Queridos, as coisas estão se encaminhando de uma forma que muitas coisas estão para acontecer. E muitos estão aí planejando tomar vacinas. Muitos estão achando que essa vacina vai ser realmente a salvação, não é? Em meio a um mundo tão caótico. Queridos, isso é um ledo engano. Certamente essa vacina tem um único objetivo. Todas as pedras estão clamando. Essa vacina feita abruptamente, num espaço de tempo muito rápido. Queridos, isso é praticamente impossível. E nós sabemos que essas vacinas contêm vários tipos de substâncias, de animais, de fetos, de porcos. E será que isso é que Deus quer que o cristão tenha em seu corpo? Sabendo o cristão que ele é o templo do Espírito Santo? Queridos, é o momento de você refletir, de você começar a orar para Deus. Porque você precisa já ir tomando a sua decisão, formulando a sua decisão ao lado de Cristo, porque é Ele quem cuida de nós. Não são as vacinas que cuidam de nós, mas é o nosso Deus, principalmente no tempo do fim, queridos. Muitos irão trazer milagres, fórmulas milagrosas para proteger você e sua saúde, e isso nada mais é, queridos, do que os intentos do maligno para realmente trazer mais dor e sofrimento ao povo de Deus. Eu gostaria que você também visse aqui na palavra de Deus. Vamos aqui para o livro, do profeta Isaías. O que aqui está prometido no livro do profeta Isaías? No capítulo 43. Vejamos que coisa interessante tem aqui, queridos, que Isaías escreveu para cada um de nós. Isaías 43, versículo 2 diz: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Essa é a promessa de Deus, queridos. Que nem águas irão submergir os filhos de Deus, o povo de Deus, o fiel que está ali escolhendo Jesus nesse momento, está ao lado de Jesus. O fogo não vai arder, não vai queimar a chama, queridos. E nós precisamos confiar cegamente em Deus, que Deus é o Deus que sara, Deus é o Deus que cura. Virando aí a página, ainda para aqui Isaías no capítulo 44, aqui o Senhor vai dizer... A partir do versículo 1 diz: agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor. Olha que coisa linda, aqui é a palavra de Deus. Aqui é um tom sobrenatural de Deus falando com você, Deus falando comigo, Deus falando conosco, com nossos filhos, nossas famílias, nesse momento crítico e caótico que nós estamos atravessando, queridos. Aqui diz: assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. É isso, querido. Deus está dizendo aqui que nós não devemos temer. Deus vai cuidar de nós. Deus está cuidando de nós. Deus realmente, queridos, tem esse propósito em nossas vidas. Ele realmente está cuidando de cada um de nós. Nesse momento, nós não precisamos nos preocupar com vacinas nesse momento. Queridos, essa vacina nada mais é do que um produto que vai enfraquecer o seu organismo. Uma vacina que traz um rastreador. Para que um rastreador numa vacina? Desculpa, precisamos saber onde cada dose foi aplicada. Que coisa, queridos! Humanamente impossível. Isso são fábulas.
Nós sabemos que esse rastreamento tem uma única só finalidade, queridos. Muito logo, muito em breve, nós sabemos que não vamos poder nem comprar e nem vender. Nós tínhamos essa convicção há muitos anos, mas a partir do decreto dominical nós sabemos que quando o decreto dominical for realmente implementado e implantado, ninguém que aceitar a marca, que não aceitar a marca da besta, não vai poder nem comprar nem vender. E agora, os que não forem vacinados também não poderão comprar, não poderão vender, não poderão viajar de avião, não poderão sair do seu estado, do seu local. Queridos, o cerco está se fechando e os eventos finais, queridos, irão acontecer de forma muito rápida. Eu quero mais uma vez lembrar você, os eventos finais vão acontecer como um relâmpago. E aí nós vamos ver o que, queridos? Vamos ver a divisão no seio familiar. Tem famílias que uns querem tomar a vacina, outros não querem tomar a vacina. E aí aquele texto bíblico tão famoso de Jesus nesse momento, nós vamos evocar, vamos trazer à tona esse texto bíblico. E eu gostaria que você refletisse aqui. Eu vou ler aqui na Bíblia White, esse texto, está aqui no livro de Mateus, no capítulo 10. Olha o que foi que o Senhor Jesus falou aqui em Mateus, no capítulo 10. É para esse momento, queridos. Esse texto é muito apropriado para esse momento do tempo do fim. E aqui nós vamos perceber, Mateus 10, olha que coisa interessante. A partir do versículo 37, o Senhor vai dizer assim: quem ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama a seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Ou seja, muitos estão nesse contexto preocupados em realmente conhecer essas questões. Mas Jesus aqui é muito claro. Jesus aqui vai realmente dizer isso, justamente, não é? Que ele não veio trazer essa paz. Entendamos aqui, queridos, que Jesus não está falando de guerra, de armamentos nucleares ou armamento bélico. Não, queridos. Aqui Jesus está falando dessa guerra da consciência, da liberdade de consciência. E aqui nós vamos perceber, se você for aqui para Lucas, nós vamos ver aqui Lucas no capítulo 14, 26 de Lucas. Olha que mensagem interessante aqui, Lucas 14, 26. Olha o que o Senhor Jesus, nesta manhã, quer falar com cada um de nós, Lucas 14, 26, o Senhor Deus vai falar algo muito interessante. Vejamos aqui qual é a mensagem. Lucas 14, 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer a pai e mãe, a mulher e filhos, a irmãos e irmãs, e a própria vida, não pode ser meu discípulo. É isso, queridos. Aqui Deus, há um chamamento de Deus para que você comece a orar a partir de agora, para que você realmente compreenda a vontade de Deus nesse momento. O que Deus quer? Deus quer um povo santo, um povo livre, com a sua consciência a partir da vontade de Deus, com a sua consciência gerada pelo Espírito Santo de Deus, para que você possa tomar decisões sábias, decisões sérias e decisões que tenham impacto para a eternidade. Queridos, nesse momento nós teremos que tomar decisões que serão para toda a eternidade. Ou você quer ficar sendo rastreado? Para onde você vai? Porque essa vacina vai trazer um rastreio. Todos nós sabemos disso. Se você ainda tem dúvida, assista tanto a mídia oficial quanto a mídia não oficial dos canais europeus, dos canais americanos. E você vai ver para onde propende essa vacina. Qual é realmente os desígnios que essa vacina está trazendo para cada um de nós. Ainda aqui no Lucas capítulo 12 e a partir do versículo 49, nós vamos ver algo muito interessante. Lucas 12, a partir do versículo, tem o 49, Jesus disse: vim lançar fogo à terra, e que mais quero, se já está aceso?
Aí ele vai para o 51 e diz: cuidais vós que vim trazer paz à terra? Não, eu vos digo, mas antes dissensão. Ou seja, eu vim trazer justamente o que? Divisão. Eu vou ler aqui para você da outra versão. 52 diz: por daqui em diante estarão 5 pessoas numa casa divididas, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filhos e filhos contra pai, mãe contra filho e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Ou seja, qual é o intento aqui de Jesus ao falar aqui em Lucas capítulo 12? Eu vou ler aqui na versão Almeida e atualizada. Eu estava lendo aqui na versão da Bíblia White, para que você realmente possa conhecer. Essa é a versão mais utilizada. Então aqui nós temos, aqui na versão Almeida atualizada, Lucas, aqui no capítulo 12, não é? Que nós acabamos de ler. Vejamos aqui qual é a linguagem. Aqui diz, gostaria que você acompanhasse, Lucas 12, no versículo 49, Jesus diz: eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Versículo 51. Supondes que vim para dar paz à terra? Não, eu vos afirmo, antes divisão. Aqui, queridos, Deus quer que nós tenhamos uma posição firme, tomemos uma decisão firme. Eu não vou tomar essa vacina. Eu não preciso, nesse momento, ferir a minha consciência. E aí as famílias precisam respeitar a opinião dos outros. Mas aí tem aquela velha máxima: vão ficar com medo de conviver com esses que estão dispostos a não se vacinar, né? Porque a mídia implantou esse medo mundial, a mídia implantou esse pavor mundial para que as pessoas corressem para usar máscaras e tomar vacinas e distanciamento social. Tudo isso, queridos, tem um líder. Tudo isso tem um líder. E esse líder se chama Satanás. E a Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. Ou seja, esse é o grande intento do inimigo para prejudicar a obra de Deus, para prejudicar a pregação do Evangelho e para prejudicar, no momento final, a decisão dos filhos de Deus. Mas você precisa ousar. Você precisa ser forte e acreditar no Deus de Israel, no Deus que garantiu que as águas não vão submergir você, que o fogo não vai arder em você. E mais ainda, queridos, aqui continuando, ele diz, versículo 52, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa mesma casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filhos, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra. Ou seja, aqui, queridos, não é guerra de faca, de revólver, de foice, não. Aqui são guerras ideológicas, são guerras contra a sua liberdade de escolha, a sua liberdade de consciência. E aí eu conclamo você nesse momento para refletir, você para pensar, o que Deus realmente exige de cada um de nós. Não é que nós estejamos preocupados em tomar vacinas ou tenhamos preocupados em estar imunes a essas questões. O que nós precisamos compreender, queridos, aqui está. Eu gostaria que você realmente acompanhasse aqui. Ou você acha que Deus, em sua santa misericórdia, abandonaria o seu povo? Não, queridos, certamente que não. Deus está no controle da situação. Deus vai realmente controlar os seus filhos. Deus realmente vai conduzir os seus filhos. E nós vamos saber, nós vamos perceber nesse momento que Deus tem um propósito para cada um de nós, desde que nós aprendemos a confiar plenamente em Deus. E aqui, em 1 Coríntios, no capítulo... Vamos ver aqui, 1 Coríntios, no capítulo 6, temos uma mensagem de Deus.
1 Coríntios capítulo 6, o versículo 19 e 20 diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Como que eu colocaria no meu corpo um tipo de vacina que contém praticamente uma bomba de animais, de substâncias, de animais, de fetos, de porcos? Queridos, nós precisamos ser sábios nesse momento, como diz o profeta Daniel: os sábios entenderão. Deus está convidando o seu povo para conhecer, para estudar o momento crítico e caótico que estamos vivendo. E ele vai dizer assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Sim, querido, esse corpo pertence a Deus, esse corpo pertence a Jeová, e eu preciso então em oração colocar a minha vida, colocar o meu corpo nas mãos de Deus, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Se nós estivermos glorificando a Deus em nosso corpo, ou seja, se nós estivermos participando de todo o processo de reforma, de saúde, tomando os 8 remédios da natureza, conforme Deus observou e enviou através da sua serva, irmã White, você não tem a temer. Você vai estar imune contra qualquer vírus, contra qualquer doença. Seu corpo vai estar imune. Por que o povo de Deus está adoecendo hoje? E adoecendo com muita propriedade, com muita incidência? Porque o povo de Deus se afastou das leis de saúde. Porque o povo de Deus está hoje pisando a pés a mensagem de saúde. Queridos. E ainda aqui, no capítulo 6 ainda, nós temos o versículo 9 que diz: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Versículo 17 diz: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado, você é santo, o seu corpo é o templo do Espírito Santo, você é o templo de Deus. Deus precisa habitar em sua vida, Deus precisa habitar em seu ser, e para isso você precisa respeitar as leis de saúde. E essa vacina que está sendo preparada em tempo recorde, pulando protocolos, ou aligeirando testes, nada mais queridos, para realmente minimizar a situação da pandemia, mas para trazer prejuízo também à sua saúde. E você, que é o santuário de Deus, não pode permitir que essa vacina realmente entre no seu corpo. Mas aí compete você estudar, compete você orar. Eu não sou médica, não sou enfermeira, mas tenho estudado, graças a Deus, pela luz que Deus tem dado a cada um de nós. Estude você também, entre no seu quarto, se ajoelhe, ore a Deus e pergunte qual é o propósito de Deus em sua vida. Não se preocupe em você estar apto para pregar o Evangelho. Não, queridos. Quem vai capacitar você, quem vai dar você esse certificado que você pode realmente viajar para pregar o Evangelho, é Deus que vai fazer isso em sua vida. Sabe por quê, queridos? Porque você não vai precisar viajar de avião, você não vai precisar viajar de trem, você não vai precisar viajar, queridos, de ônibus, de carro. Você vai viajar pelas asas do Altíssimo, queridos. Queridos, lembre-se, vejamos aqui, comprove aqui na palavra de Deus. Olha aqui como foi que Filipe viajou. Será que Filipe que precisou viajar de avião, de trem, de carruagem? Não, queridos. Olha a forma como Filipe aqui viajou. E essa é a mesma forma que Deus realmente vai operar para trabalhar com cada um de nós. Nós precisamos, queridos, conhecer justamente qual é a vontade de Deus, qual é justamente a vontade do nosso Deus.
Você acha que você vai precisar viajar com esses instrumentos humanos? Não, queridos. Vejamos aqui como Filipe realmente viajou. Aqui eu quero convidar você para encher sua alma, encher seu coração da esperança, da confiança, da promessa, da certeza de Deus, que essa obra vai ser cumprida. Que essa obra vai ser cumprida pelo Deus eterno, de maneira sobrenatural. Vejamos aqui como Filipe viajou, como eu vou viajar e como você vai viajar para pregar o evangelho a cada nação, tribo, língua e povo, conforme prometeu o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aqui Atos capítulo 8. Vejamos aqui, queridos, é aquela situação do Filipe e eunuco. Eu recomendo que você leia o texto todo, mas para o vídeo não ficar tão extenso, eu vou aqui ler apenas uns fragmentos. Aqui você vê, não é? Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Então Filipe se levantou e foi, né, queridos? Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, né, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então, queridos, Filipe ali estava correndo do lado, ele estava fora da carruagem, e a carruagem andando, e Filipe acompanhando o trote do cavalo. Olha que poder você vai receber quando você receber a chuva serôdia. O poder para correr, o poder para ter força. Lembra lá de nosso querido Elias, lá do Monte Carmelo, como ele conduziu a carruagem de Acabe do Monte Carmelo? Você lembra? Queridos, ali Elias correndo à frente de cavalos, um homem de quase 90 anos de idade. É o poder do Espírito Santo, é o poder que você vai receber. Esse é o poder sobrenatural da chuva serôdia, que vai capacitar você para a pregação desse evangelho. E ainda aqui, queridos, ele correndo ao lado da carruagem do eunuco, ele pergunta: você compreende isso que você está lendo? E então ele diz que não. Então Filipe entra a bordo da carruagem e eles então continuam a lhe entreter. E Filipe explicando como que a Bíblia, como que era aquele texto, a vantagem do reino de Deus, aceitar Jesus como seu Salvador. Então o eunuco foi preparado para o batismo. E aqui nós temos aqui no versículo 36 e diz: seguindo eles caminho fora. Vejam que aqui foi um trabalho missionário de cerca aí, não sei, de 1 hora, meia hora, 40 minutos. Foi um trabalho missionário muito rápido. E é esse sistema que Deus vai usar. Esse sistema, trabalho missionário relâmpago. Trabalho missionário de forma relâmpaga. Que maravilha, queridos. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água. Quem impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Senhor, o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Olha aqui, agora que vem aqui, queridos. Quando saíram da água, o Espírito Santo arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, ou seja, o Espírito Santo arrebatou Filipe daquele trabalho missionário que já estava concluído, ou seja, ele pregou, ele batizou, e então o Espírito arrebatou lá para Azoto, ou seja, cerca de 70 quilômetros de distância, o Espírito trasladou, ou seja, arrebatou Filipe do caminho de Gaza lá para Azoto. Queridos, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. É isso, queridos, amém. Deus tem um plano sobrenatural. Nós não precisaremos voar em aviões, viajar em carros, viajar de trem. Não, queridos, seremos arrebatados pelo poder do Espírito Santo para pregar na língua inglesa, na língua francesa, em várias tribos. Imagina você quantas tribos, quantas línguas estão aí dentro desses matos que nunca ouviram falar a palavra Jesus Cristo. Quantos povos? Hoje nós temos mais de 2 bilhões de pessoas
Muita gente, 2 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar nas Santas Escrituras, nunca ouviram falar a palavra Jesus Cristo. E nesse momento, Deus vai usar os céus e a terra com os seus sinais e vai levantar esse exército de homens e mulheres cheios do Espírito Santo para serem arrebatados para lá e para cá, para pregar essa mensagem e concluir essa obra de maneira relâmpaga, maneira rápida, pelo poder do Espírito Santo. Você vai ser arrebatado. Você não vai precisar mostrar o seu comprovante de vacina para poder pegar um avião, ou para poder pegar um trem, ou para poder pegar um ônibus. Não, queridos, você vai viajar pelas asas da alva para realmente pregar o Evangelho. Alegra o teu coração nesse momento, prepara-te, deixa Deus preparar a sua vida para essa grandiosa obra que Deus quer que você realmente faça parte. Em nome de Jesus, alegra o teu coração, faz a tua decisão, ora a Deus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você e sua família. Amém.